Pronto, está gravando já, então caso alguém tenha perdido essa aula ou teve que sair, alguma coisa assim, ela vai ficar disponível pelo Classroom. Tá? Acredito que até amanhã a gente já tenha o acesso ao ambiente para a gente poder postar o material lá, e aí vocês vão poder acompanhar os vídeos, né, que a gente vai postar no YouTube e colocar os links lá para vocês, como também os próprios materiais de aulas, apostilas, as atividades, a gente vai fazer tudo por lá. Tá? Afinal de contas, como eu falei, a nossa disciplina é remota. E se porventura tiver alguém aqui que não esteve na aula passada, quero dar o meu boa noite, né, minhas boas-vindas, me apresentar novamente. Sou o professor Emerson Paulo e vou estar com vocês na disciplina de economia. Né, na aula passada a gente fez uma apresentação breve já da disciplina, né, a gente discutiu um pouquinho, a gente se apresentou também, todo mundo falou o nome, aquela coisa toda, alguns fugiram de mim, né, alguns não se apresentaram. Mas a gente já deu o pontapé, né, na nossa disciplina, a gente já falou um pouco sobre o inventário da disciplina, sobre a metodologia, sobre como vão funcionar as avaliações, e aí a gente conseguiu avançar bastante, já trabalhamos, né, já tivemos até atividade na aula passada, e aí a gente vai dar sequência, tá certo? O tema que eu preparei para vocês hoje, o tema que está no plano da disciplina, né, ainda no aspecto introdutório, de introdução à economia. Então daqui a gente vai ver já hoje alguns termos que são importantes, né, algumas compreensões que são importantes que a gente tem que definir agora, para que a gente possa avançar nos outros desdobramentos que a gente vai continuar da economia. Porém, pelo que eu conheço da matriz de vocês, do curso de vocês, muitos desses termos já não são novidades para vocês, né? Já são alguns termos que vocês já vêm discutindo, como fatores de produção, como micro e macroeconomia, mas é importante a gente rever alguns desses aspectos, porque a gente vai partir do pressuposto de que essa linguagem já está absorvida, é algo que vocês entendem, compreendem do que se trata, para que a gente possa avançar mais rápido. Como eu falei, é uma disciplina de 40 horas, então a gente tem que usar bastante o tempo. Então a gente já vai avançar nas próximas aulas com a compreensão desses termos que a gente vai estar revendo hoje, tá? Então, um resuminho, né? Quais são os assuntos que a gente vai ver hoje, então? Quais são os temas que a gente vai abordar para quem está chegando aí, ou para quem está assistindo? A gente vai definir, né, conceituar a economia, o que é a economia, tanto do ponto de vista da semântica, quanto do ponto de vista teórico, né? O que é a economia de fato. Existem ainda algumas dúvidas a respeito disso, e é muito natural, é muito comum, porque realmente a nossa experiência pessoal com a economia nos leva a pensar, por exemplo, que economia é só dinheiro, né? E aí o professor ainda coloca ali também uma figura na apresentação, né, uma moeda. É só isso a economia? Né? A economia é só a gestão econômica do dinheiro, das finanças, do mercado financeiro, da moeda que o meu país usa? A economia se resume a isso? Quais são os outros aspectos que a economia também interfere ou tem interferência? Então já vai definir um pouco sobre o conceito de economia. E aí, já para a gente poder avançar nessa discussão, a gente vai falar um pouco também sobre o conceito de escassez, né? Porque na verdade a interpretação do que é economia está muito relacionado com o conceito de escassez. Sem a compreensão desse conceito, muitas coisas acabam ficando deturpadas dentro da interpretação da ciência econômica. Então é importante a gente entender o que é a escassez, por que ela interfere na economia, por que ela interfere na oferta de produtos, por que ela interfere na demanda, por que ela interfere nos preços, né? E aí a gente vai compreender um pouquinho da realidade da nossa vida também. A gente vai falar também, seguindo nessa discussão, né, de interpretação de aspectos básicos, sobre o conceito de recursos, né, o que são recursos, ou os fatores de produção, que vocês já conhecem, já devem ter estudado também isso nas disciplinas introdutórias de gestão da produção. O que são recursos, né, como que eles interferem também no conceito de escassez, ou no próprio conceito de economia também, né, da economia capitalista. A gente vai começar a falar um pouco também sobre o conceito de micro e de macroeconomia. É importante, não que a gente já vai discutir ou estudar os aspectos específicos, né, de cada uma delas, a gente vai, na verdade, só contextualizar para que a gente divida em dois momentos esse estudo, né? Então,
o nosso foco, inicialmente, dentro do nosso plano da disciplina, é discutir a introdução à economia, a evolução do pensamento econômico, né? E aí, em determinado momento, a gente vai começar a discutir aspectos de micro e daqui a pouco aspectos de macroeconomia, tá certo? E aí, em cima dessa discussão, né, a gente vai também já dar start na nossa atividade do nosso projeto, né? A gente vai ter uma atividade prática da nossa disciplina, que eu mencionei na aula passada, que aconteceria bastante nessa disciplina, e a gente já vai dar o start, né? Eu já vou falar para vocês mais ou menos qual vai ser a missão de vocês. Ela vai estar lá no ambiente virtual, lá no Classroom, para que vocês possam dar sequência ao longo do semestre inteiro. É um projeto que começa agora, e ele tem duração no semestre inteiro, mas é um projeto bem bacana. Tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Bom, então vamos lá, pessoal. Começando aqui para a gente poder ser bem objetivo. O tema de hoje, então, introdução à economia, dando sequência na aula passada, né, que a gente já começou a falar um pouco sobre isso também, mas contextualizando, o que é economia? Tá escrito errado ali, economia foi mal, economia, tá certo? O que é economia? E aí, só para poder ser chato, eu vou pedir para que alguém faça a leitura para mim, para ver se tem alguém acordado aí comigo ainda nesse horário, pessoal. O que é economia? Quem que vai ler para mim aí, gente? Por gentileza. Quem é que vai abrir o microfone, pessoal? Vamos lá? Não deixa o professor sozinho. Vou tentar, hein? Vai lá, Lucas. O que é economia? Economia é o conjunto de atividades desenvolvidas pelos homens visando a produção, distribuição e consumo de bens e serviços necessários à sobrevivência e à qualidade. Pois é, né, cara? O contexto, né, o conceito, em nenhum momento fala sobre dinheiro. Em nenhum momento fala sobre recursos financeiros. Né? Em nenhum momento dá a entender de que economia é apenas a gestão da moeda, né, a gestão do impacto financeiro das decisões nas empresas, da política, enfim. Mas ele deixa bem claro que ele é o estudo, né, o conjunto das atividades e é o estudo dessas atividades que estão relacionadas à produção, distribuição, consumo de bens e serviços necessários à qualidade de vida, à sobrevivência e à qualidade de vida da população. Então, a economia, ela está, na verdade, integrada com toda a nossa vida, né, com todos os aspectos da vida do ser humano, né, porque ela interfere na produção de bens, ela interfere na distribuição e no consumo. Então, ela não é uma disciplina de exata, né, como muita gente acha. Ela não é uma disciplina de exatas. Ela vai ter cálculo em algum momento, sim, eu vou precisar fazer, sim, alguns cálculos, mas a ideia é fazer com que a gente compreenda que a economia ela está relacionada com todas as áreas da nossa vida. Ela é multidisciplinar. Ela vai entrar na política, ela vai entrar na questão social, ela vai entrar na questão financeira também, ela vai entrar na questão jurídica de forma importante, ela vai entrar na questão produtiva. Então, ela é multidisciplinar. Ela vai sempre estar se relacionando com alguma outro aspecto da nossa vida. E o que eu achei legal da origem da palavra economia, é do grego, né, como a maioria das palavras da nossa língua, mas o elemento eco, né, que vem de oikos, ele significa casa, lar, domicílio, meio ambiente. Então, o que é a economia de fato? Né? A ciência da economia, ela nada mais é do que a arte de bem administrar a casa. Ou seja, ela é a arte de compreender quais são os aspectos que influenciam na sobrevivência, no bem-estar e na qualidade de vida das pessoas que fazem parte desse contexto, desse ambiente, e bem administrar esses aspectos. Né? Então, hoje, é lógico, ela evoluiu para a gestão da produção, distribuição e consumo de bens. Mas ela parte do pressuposto de que tudo que interfere nessa boa administração da casa, na compreensão das necessidades dos elementos que compõem essa casa, faz parte da ciência econômica. Né? Então, até para poder desmistificar essa ideia de que a economia é uma ciência que vai apenas estudar os fenômenos econômicos, fenômenos financeiros, né? Também estuda isso, mas ela vai muito longe disso. A economia, ela é considerada uma ciência da realidade social. Eu gostei bastante desse termo. Primeiro, porque ela vai
buscar, né, informações, ela vai buscar indicadores, ela vai buscar análises e leituras, tanto na política, por meio das decisões políticas, né, das interpretações, dos posicionamentos políticos, ela vai buscar na cultura, ou seja, ela vai buscar naquilo que é hábito da comunidade, aquilo que faz parte da personalidade da população, que interfere inclusive em hábitos de consumo, e ela vai também ser uma ciência que busca informações em aspectos sociais, né? Problemas da sociedade, aspectos relacionados à renda, né? Relacionados a questões demográficas. Então, a economia ela está exatamente nesse meio termo. Então, ela não é uma ciência que vai apenas tratar de questões financeiras, ela é uma ciência da realidade social, né? E uma coisa bacana desse estudo da realidade social é que ele não é estático ao longo do tempo, né? Ele considera, né, os 3 aspectos, ou seja, ele olha para o passado para poder entender o que já aconteceu no passado em todos os 3 aspectos, na política, na cultura e na sociedade, para poder entender o que já aconteceu, quais foram os efeitos disso ao longo do tempo. Por exemplo, como eu falei na aula passada, inclusive, né, já fizeram no passado, já houve presidentes que mexeram artificialmente no preço dos combustíveis. Isso já aconteceu, isso não é a primeira vez. E a economia ela vai exatamente tentar buscar no passado quais são os efeitos disso. Historicamente, quais são os efeitos disso? O que acontece se a gente fizer os mesmos erros que a gente fez no passado? A gente já conhece. E a teoria econômica ela define que a gente precisa olhar para o passado, não só para questões políticas, mas também para aspectos de evolução da cultura e aspectos da evolução dos indicadores da sociedade também. Ela olha para o presente, né? Ela olha para o presente para poder, principalmente, gerir os recursos que a gente tem atualmente, né? Para poder conseguir definir exatamente qual é a melhor forma de gerenciar esses recursos que a gente tem, gerenciar pessoas, gerenciar os fatores de produção. Então, como organizar esses elementos que são escassos, né? Então a gente já vai entrar também na discussão da escassez, mas como organizar esses elementos que são escassos para que eu consiga produzir, para que eu consiga gerar riqueza, para que eu consiga distribuir essa riqueza, para que eu consiga gerar empregos, para que eu consiga gerar produtividade em todos os aspectos, né? E aí uma coisa bacana também é que a economia também olha para o futuro. Ela também vai olhar para frente no sentido de que todos os esforços que a gente vai fazer agora nessa organização dos recursos de produção, elas também precisam se preocupar em garantir que as próximas gerações continuem tendo os mesmos recursos que nós temos hoje, que é o conceito de sustentabilidade. Então a economia ela não vai estar preocupada apenas em entender os erros do passado, tentar não cometer os mesmos erros agora no presente e organizar os recursos apenas com os objetivos do agora. Ela vai pensar também em de que forma os resultados das decisões que a gente tomar hoje impactarão as gerações futuras. E não só do ponto de vista ambiental, né? Porque às vezes a sustentabilidade se confunde com ambientalismo ou com ecologia, e não é exatamente isso. O pensamento sustentável no ambiente econômico, ele se refere a dar oportunidades também para essas novas gerações, né? Para que as empresas também sejam sustentáveis, para que os governos também sejam sustentáveis, para que as mesmas oportunidades que as gerações atuais possuem existam no futuro. É lógico, utilizando os recursos que a nossa geração vai gerenciar, vai poupar, ou vai desenvolver, ou vai produzir, que seja, para que essas gerações também tenham as mesmas oportunidades. Dessa forma, a gente volta, né, a gente visita novamente os problemas da economia, que a gente já falou na aula passada, na introdução da aula passada, que são o que e quanto produzir, né, são decisões da economia, como produzir, então vai impactar diretamente os processos produtivos, né? Qual é a tecnologia, qual é o investimento, qual é a inovação que eu vou utilizar naquele processo,
e para quem produzir, ou seja, quem é o público, né, que eu vou produzir, qual é a cultura de consumo, quais são os aspectos mercadológicos que eu vou precisar entender para poder alcançar esse público, produzir o que ele precisa, atender às necessidades desse público. Então essas são decisões de economia também. Porém, baseado no que a gente falou no slide anterior, tudo isso precisa vir acompanhado de uma decisão também voltada a como fazer tudo isso de forma sustentável. Ou seja, como produzir numa quantidade adequada para que a empresa consiga ter retorno, consiga ter lucro, porém de forma que esse lucro não seja às custas de uma decisão ambientalmente incoerente, sob o ponto de vista de algum tipo de matéria-prima ou de algum tipo de exploração que vai vir a deixar algum efeito danoso no ambiente. Então, esse processo produtivo precisa vir acompanhado de uma preocupação, ou seja, de uma antecipação em relação aos efeitos negativos pela ausência da preocupação com a sustentabilidade. Então, economia, de novo, não é só dinheiro, né? Ela vai impactar em tudo, inclusive na discussão de sustentabilidade ambiental também, que é um dos aspectos do tripé da sustentabilidade, né? E aí, pessoal, a gente entra já no conceito de escassez, né? O que é a escassez? Eu vou passar um videozinho para vocês daqui a pouco para poder ilustrar melhor, mas a gente vive numa sociedade, né, onde todo mundo, né, as pessoas, eu, você, sua esposa, seu filho, sua filha, todo mundo possui desejos. E os desejos dos indivíduos, eles são ilimitados. Você tem uma moto, você quer ter um carro. Você tem um carro, você quer ter um carro melhor ainda. Você tem uma casa, você quer ter uma casa maior, você quer ter uma casa com piscina. Você já tem uma casa grande, você quer ter uma fazenda, uma chácara, um lugar com mais conforto para sua família. Então é muito comum, é da natureza humana que os nossos desejos sempre sejam maiores, né? Eu alcancei alguma coisa, a gente vai visitar isso lá na escala da hierarquia das necessidades de Maslow, se alguém tiver curiosidade de pesquisar depois, né? A nossa primeira necessidade são as necessidades fisiológicas, né? Fome, frio e tal. A próxima, se não me engano, são as necessidades de segurança, ou seja, eu tenho um emprego com carteira assinada, eu estou estável para poder manter minha família, então eu estou estável, tá ok, por um tempo. Daqui a pouco eu quero ganhar mais. Eu tenho necessidade, por exemplo, de utilizar a grana para poder viajar, para poder ter um carro legal que o meu círculo de amigos tem. Então são necessidades sociais, né? Depois eu tenho necessidades de autoestima, ou seja, são aquelas necessidades que eu preciso fazer para poder fazer alguma coisa que me faz me sentir melhor, né? No grupo que eu convivo. Então eu vou fazer uma plástica, eu vou fazer uma lipo, eu vou enfim, fazer alguma coisa que me faça me ver melhor perante a sociedade, né? E por último, as necessidades de autorrealização, que são aquelas coisas que eu sempre quis fazer e não podia, e agora eu posso. Mas por que eu estou trazendo isso? Principalmente porque sempre que eu chego até um determinado patamar da hierarquia das necessidades, por um tempo, quando eu consigo alcançar aquele degrau, eu me sinto satisfeito. Então, quando eu arrumei um emprego, eu estou satisfeito. O que eu precisava antes era dinheiro para comer, né? Agora, quando eu já estou no emprego há 1, 2, 1 ano, o que eu quero talvez não é só dinheiro para comer, eu quero uma estabilidade maior, eu quero um cargo, eu quero uma carteira assinada, eu quero a garantia de que eu vou ter meus direitos trabalhistas garantidos, que é o tipo de coisa que se eu estivesse passando fome lá atrás, eu não me preocuparia tanto. Então é natural, isso é do ser humano, né? Da natureza humana não me contentar com aquilo que eu possuo. Então eu sempre vou estar pensando em alguma coisa a mais, alguma coisa além, alguma coisa maior para poder atender uma necessidade além daquela que eu já tenho atendida, né? E onde é que entra a escassez nisso tudo? Os desejos do ser humano, eles são ilimitados, como eu falei. Eu sempre, independente do quanto eu tenho de grana, eu sempre vou ter algum desejo, né, que eu não consiga atender. Seja porque os recursos são limitados,
ou seja, não tem dinheiro para conseguir atingir aquele objetivo, ou enfim, eu não tenho algum recurso para conseguir alcançar aquilo, ou eu não tenho tempo para conseguir fazer tudo o que eu quero. Então, eu posso ter uma grana enorme, mas eu não tenho tempo para fazer tudo o que eu gostaria de fazer. Então, eu vou ter que escolher o que eu vou fazer, quais são as decisões que eu vou tomar, com os poucos recursos que eu tenho, porque os recursos são escassos, não tem recursos ilimitados, eu não tenho produtos ilimitados para todo mundo, eu não tenho como distribuir um determinado produto, mesmo que fosse de graça, para todo mundo, porque ele não existe, ele é limitado. A matéria-prima é limitada, a mão de obra é limitada, a tecnologia é limitada, e é natural do processo, né? Nosso tempo é limitado. Então, essa limitação que caracteriza a escassez faz com que nós, como indivíduos, tenhamos que, de forma racional, decidir o que fazer com os poucos recursos que eu tenho. Seja dinheiro, seja material, seja mão de obra, seja tempo. O que fazer com esse pouco recurso que eu tenho para conseguir atingir os desejos ali, o que eu tenho, ou pelo menos alguns dos desejos que eu tenho. E aí que entra a economia. A economia, ela é o estudo das escolhas. A gente pode dizer que é o estudo das escolhas. Vocês vão ver isso no videozinho. É o estudo de quais as melhores escolhas para os poucos recursos que eu tenho. Se isso serve para mim, né, o que fazer com o pouco salário que eu ganho? Quantos por cento eu vou dedicar para a minha educação? Quantos por cento eu vou dedicar para investimentos, para poupança, para minha aposentadoria? Quantos por cento eu vou dedicar para alimentação, para lazer, para moradia, enfim. Tudo isso são decisões econômicas, porque elas não vão considerar só a minha renda, né? Só a minha renda escassa. Ela vai considerar o meu estilo de vida, ela vai considerar a minha personalidade, ela vai considerar as minhas origens, porque eu vou olhar para o passado para saber se minha família tem origem humilde ou não. Isso vai afetar a minha cultura do consumo. Isso depende de onde eu estou. Às vezes eu tenho dinheiro, mas onde eu estou não tem aquilo que eu quero consumir. Então eu vou precisar viajar para poder consumir. Então tudo isso interfere nas escolhas que eu faço com os meus recursos limitados, né? Então a economia serve exatamente para isso, para poder, dentro da realidade da escassez, discutir qual é a melhor decisão, quais são as melhores decisões para a utilização de recursos que são escassos, tá? Então, eu vou pedir para vocês agora, pessoal, eu vou mandar aqui para vocês no link. Eu não vou projetar porque não fica tão legal o áudio, mas eu vou mandar para vocês aqui no link um vídeo ilustrado que demonstra de uma forma bem bacana, bem simples, esse conceito da escassez e quanto a escassez interfere nas decisões econômicas, tá? Eu vou passar aqui para vocês, ele é de 3 minutos, alguma coisinha, e aí assim que a gente finalizar, a gente volta aqui para poder continuar a discussão, tá? Então deem uma pausadinha aí, e aí a gente volta já já. Pronto, tá gravando de novo. O vídeo deu a deixa, né? Para que eu possa compreender, né, essa discussão de escassez e do contexto de economia, é importante a gente entender também o que a palavra recurso significa, né? Às vezes a gente usa ela de forma despretensiosa. Para vocês da engenharia da produção, vocês já devem ter visto isso, já devem ter estudado isso. Os recursos a gente pode utilizar de forma similar ao contexto de fatores de produção. E aí a gente vai lá para terra, capital, trabalho e em algumas interpretações a capacidade empresarial ou conhecimento ou tecnologia, como alguns autores usam. Mas os três principais, né, que a maioria dos economistas usam, é terra, capital e trabalho. O que são esses recursos, né? Primeiro, que dinheiro não é necessariamente considerado um recurso, né? Porque parte-se do pressuposto que um recurso é aquilo que pode gerar algum tipo de produção por si só. Por exemplo, a terra, né? O ambiente para a produção, ele pode gerar por si só uma produção nova. O dinheiro, ele é um fator que vai ser utilizado para poder gerar um
fator de produção, mas ele por si só não é considerado um recurso, né? Ele pode ser sim caracterizado como um fator de produção, mas não necessariamente um recurso. Mas só para a gente poder relembrar aí na teoria, né? O que é terra? Terra são os recursos naturais, é tudo aquilo que eu utilizo que vem diretamente do ambiente natural, seja a própria terra, seja animal, vegetal, mineral, tudo aquilo que vem do ambiente natural que vai ser utilizado como um fator de produção, né? Na maioria das vezes como matéria-prima, né? Que vai ser utilizado para produzir algo, né? São uma série de recursos que são categorizados nesse mesmo fator. Capital, que normalmente é confundido apenas com dinheiro, né? São fatores que representam itens, né? Por exemplo, a fábrica, o equipamento, isso é capital. É lógico que o recurso financeiro para poder adquirir os capitais podem ser categorizados aqui também, mas ele vai representar todo o aparato estrutural para que o processo produtivo possa acontecer, veículos, equipamentos, estrutura física, né? Tudo isso é capital. E o trabalho, né? Entra tanto o trabalho físico, né, a mão de obra física, quanto a mão de obra intelectual. Por isso que, inclusive, alguns autores não aceitam essa nova classificação da capacidade empresarial como um fator de produção, né, como um recurso, porque ela pode estar incluída dentro do fator trabalho, né, que seria o trabalho intelectual. Porém, a capacidade empresarial se difere do trabalho porque ela está além da capacidade de trabalho, a capacidade de trabalhar de forma intelectual, né? Ela entra também em alguns aspectos que vão além disso, vão em comportamentos manifestados pelo comportamento empreendedor, de, por exemplo, identificar uma oportunidade onde outra pessoa não identificaria. Eu posso ter a capacidade intelectual de identificar isso, técnica, mas eu posso não ter o feeling. Eu posso não ter ali a pegada para conseguir identificar isso numa situação, num cenário, num ambiente. Então, a economia ela vai estar lidando nesse cenário de escassez desses recursos, né, desses fatores de produção, ou seja, não tem terra para produzir na quantidade para poder dar para todo mundo de forma gratuita. Então, vai ser feita uma produção e vai se dar um preço para esse item. Eu não tenho capital para poder dar emprego para todo mundo, eu não tenho trabalho, eu tenho trabalho, mas eu não tenho espaço para esse trabalho para todo mundo. Então, a escassez desses recursos é que vai definir a oferta e a demanda dos produtos e dos serviços que a gente tem numa economia capitalista. Então, a economia vai definir exatamente quais são as melhores decisões a tomar sobre como utilizar esses recursos escassos, qual é o preço que esses recursos vão ser ofertados no mercado, e aí eles impactam diretamente a nossa vida, né? E aí, quando a gente fala desse impacto na nossa vida, no impacto de preços, né, no impacto do dia a dia, a gente entra, né, a gente apresenta aqui na discussão o conceito de micro e de macroeconomia, né? Que são coisas que por si só já deveriam utilizar uma disciplina inteira para poder discutir, mas eu vou tentar ser bem resumido aqui porque a gente já está com o tempo quase encerrando, né? Alguém quer chutar, pessoal, o que é micro e o que é macroeconomia? Alguém ajuda aí a gente ou não? O que seria a microeconomia, na opinião de vocês? Vou chutar, professor. Chuta, vai. Eu acho que a microeconomia está ligado a gente, assim, pessoas mesmo, e a macro ao todo, né? Não sei se é isso, tô chutando. Economia mundial, vamos dizer assim, algo desse tipo. As próprias expressões já ajudam, né? Não é tão simples assim na prática, não, mas conceitualmente falando, até para a gente poder dividir o campo de estudo, é isso mesmo. A microeconomia, né? Deixa eu só colocar aqui no texto para vocês poderem acompanhar. A microeconomia, ela não olha necessariamente para as pessoas, mas ela olha para as informações, os indicadores, as relações do mercado que afetam a nossa vida diretamente, no dia a dia. Como, por exemplo, a minha relação com um determinado mercado. Então, faltou um produto, faltou uma matéria-prima de um produto.
que eu costumo ir no mercado e comprar. Essa é uma questão de microeconomia. Aumentou o preço do combustível. É uma questão que tem impacto também do cenário macro, né, porque depende do cenário internacional e tudo mais. Porém, a relação entre eu e o posto de combustível, a relação entre eu e a rede de postos de combustíveis, ela é microeconômica. Então, quando a análise ela vai para um mercado específico e para o impacto de alguma coisa nesse mercado, por exemplo, teve uma superprodução de farinha, de trigo, e aí o preço do trigo despencou. Isso vai afetar até o pão que eu vou comer. Essa é uma questão microeconômica porque ela está relacionada apenas a uma cadeia, apenas a um mercado específico. Ela não vai ter nada a ver com o dólar, com o câmbio, ela é específico dessa cadeia. Então isso é microeconomia. Não está necessariamente relacionada ao indivíduo, tá? ao cidadão. Também está, mas não é uma leitura tão aprofundada assim, né? E já a macroeconomia, como você mesmo falou, ela vai partir de uma visão macro, de uma visão maior, onde ela vai tentar compreender essa realidade que a gente acabou de falar, por exemplo, o combustível, que para minha empresa que usa o combustível como um recurso, né, como um fator de produção, do ponto de vista da relação da minha empresa com o posto de combustível, ela é uma análise microeconômica. Mas a partir do momento que eu começo a olhar de uma forma macroeconômica, eu vou compreender quais foram as decisões, por exemplo, políticas que levaram a esse aumento do preço dos combustíveis. Eu vou tentar entender, por exemplo, qual é a relação aí sim das moedas, né? Da troca da moeda, da política monetária, da política cambial em relação a esse aumento dos combustíveis. O que tem a ver o dólar, o preço do barril do petróleo, que são questões internacionais, né? São questões do mundo externo àquele mercado, à relação de posto de combustível e a minha empresa que abastece a frota dos meus caminhões. Então, isso passa a ser uma visão macroeconômica. E aí a gente tem uma característica bem interessante da macro, que você passa a ter atores de um calibre diferente, né? E um dos principais atores do cenário macroeconômico é o Estado. Aí você tem a figura do Estado, e quando eu digo Estado, não é o Estado do Mato Grosso do Sul, tá? É o Estado como governo, né? O Estado, né? A União. Então, o Estado como um dos principais players do cenário macroeconômico, né? Porque é o Estado quem vai tomar decisões do ponto de vista político, econômico, tributário, é ele que vai tomar decisões nesses aspectos. Então, isso vai impactar e ser impactado por aspectos da macroeconomia. Então, hoje, o ministro da Economia, né, eu posso dizer que ele é ministro da macroeconomia, porque ele vai estar muito mais voltado para decisões que interferem e que são afetados por aspectos de macroeconomia do que necessariamente a microeconomia. É lógico que ele também vai estar pensando nos impactos disso, nos preços, na oscilação da cesta básica, por exemplo, que é o tema do nosso projeto, mas as decisões de governo são principalmente macroeconômicas, né? Aí eu vou ter aspectos, por exemplo, como emprego, né, a inflação, a questões diplomáticas, de relacionamento entre os países, né, abertura de mercados, isso são questões macroeconômicas. E aí, inclusive, o texto traz aqui, né, porque o Estado tem 3 funções fundamentais, alocativa, distributiva e estabilizadora, ou seja, ele tem condições de articular com o mercado, articular com o cenário do mercado, para que ele possa ser um grande player, né? Quando a gente chama um grande player, ele está jogando nesse cenário, nesse contexto. E aí as decisões políticas, né, do Estado vão definir qual é essa forma de interação. Se é uma interação mais controladora ou se é uma interação mais liberal, né, que deixa que o mercado, que o cenário macroeconômico possa rodar sozinho e ele vai apenas ali com as suas cartas, né, jogando de uma forma não tão intervencionista assim. E aí é exatamente por isso que quando, né, o Estado, no caso do exemplo dos combustíveis, toma uma decisão intervencionista
que foi exatamente esse caso agora, onde houve a redução dos impostos federais, né, a troca do presidente da Petrobras, tudo isso são decisões intervencionistas, é uma opção que o Estado tomou de jogar de forma intervencionista. Quais são os impactos disso? Né? Tem uma série de efeitos. Né? O primeiro efeito, que eu acho que era o objetivo principal do Estado naquele momento, era o de redução dos preços do combustível. Por outro lado, a gente sabe que, porque a gente olha para o passado, né, a análise econômica olha para o passado, a gente sabe que isso já foi feito no passado, os preços já foram segurados de forma artificial, né, os preços foram tabelados de forma artificial, e a gente sabe que se segurou durante um período, mas chegou um ponto onde não se pôde mais segurar. E aí a inflação acaba acontecendo, né? Então, essas decisões de relacionamento com o mercado é que vão definir o perfil, e isso depende muito da pessoa que está à frente da gestão naquele momento. Lembrando que aqui a gente não está falando de políticos, a gente está falando da política, como uma ciência, tá certo? Então, em nenhum momento vocês vão me ver falando se eu sou A ou se eu sou B. Vocês vão me ver falando da interação do Estado, representado pela pessoa que está à frente da União, nessas decisões de macroeconomia. E tem efeitos positivos e efeitos negativos. Né? Um dos efeitos negativos que a gente pode perceber de imediato é a reação do mercado financeiro a esse tipo de ação. Qual que é a primeira coisa que o mercado financeiro pensa? Poxa vida, eu vou investir o meu dinheiro em empresas estatais, por exemplo, né, num país onde o Estado interfere tão ativamente assim nos preços, na política, ele não deixa o mercado funcionar sozinho, então automaticamente os investidores fogem desses estados. Então, uma decisão dessa, ela tem um impacto microeconômico favorável, porém ela tem um impacto macroeconômico delicado, porque traz uma instabilidade no cenário financeiro internacional. Então, os investidores fogem, isso tem impacto no dólar, no investimento, enfim, impacta a economia como um todo. Né? Mas é só um exemplo de como o grande player da macroeconomia, que são os estados, passam a ter essa influência tão grande, dependendo da forma como eles optam por jogar, por se relacionar, por intervir ou não intervir, né, nesse jogo, né, nesse cenário macroeconômico. Já no microeconômico, é lógico, ele é o principal player também, né, até porque ele vai definir tributação, ele vai definir infraestrutura, por exemplo, para logística, ele vai definir ambiente para o empreendedorismo, enfim, o governo também impacta grandemente, fortemente nesses aspectos, né, mas não é algo tão, vamos dizer assim, tão grande quanto decisões dessa magnitude, tá certo? E aí, pessoal, para a gente poder finalizar, juntando as duas coisas, né? Juntando esse olhar para os recursos, juntando esse olhar para os fatores de produção, juntando esse olhar para o que é escassez, compreendendo que é em cima do conceito de escassez que a gente vai definir quais são as melhores alocações de recursos num contexto de recursos limitados, né? E desejos ilimitados. E aí a gente entende como os preços são formados, de onde que saiu o valor das coisas, ele existe em função da escassez. Se não houvesse a escassez, as coisas não teriam valor. Se eu tivesse produção ilimitada de todos os desejos das pessoas, isso seria de graça, né? Seria gratuito, porque eu poderia acessar qualquer coisa a qualquer momento. Mas como os recursos são limitados, é necessário que haja a gestão desses recursos, né? E aí essa gestão do ponto de vista microeconômico, mais a gestão do ponto de vista macroeconômico e a compreensão de ambos esses fatores é o que fazem a economia existir, é o que fazem a ciência da economia existir, e aí onde a gente entra, onde a gente vai estudar então daqui para frente, né? Microeconomia, a gente vai estudar macroeconomia, a gente vai estudar o papel do Estado nesse processo, a gente vai estudar do ponto de vista internacional, como que isso interfere no crescimento e no desenvolvimento dos países, e a gente, enquanto empresa, enquanto produtor, qual é o nosso papel nisso também, tá?
Pessoal, vocês têm alguma dúvida até agora? Tá tranquilo? Bom, se não tem nenhuma dúvida, a gente já está partindo para o final da nossa aula, né? E aí, galera, eu vou ter sempre nas nossas aulas, né, no final da nossa aula principalmente, um slide desse aqui. Ó. Vocês sempre vão ver esse slide, esse ou seja. Né? O que é o ou seja? O ou seja é um resumão do que a gente viu na aula de hoje, né? Quais foram os principais, eu não coloco tudo, mas quais foram os principais pontos que é importante que ao final da aula a gente tenha a compreensão plena. E aí é óbvio que na hora de estudar para a prova, estudar pelo ou seja ajuda, porque ele mais ou menos dá uma ideia de quais são os assuntos que o professor considerou como importantes durante a aula e, lógico, vai considerar importante também na hora de montar a prova. Então já vai aqui a primeira dica para a prova. Né? Na hora do ou seja, acorda, né? Levanta aí, presta atenção, porque é aqui que a gente faz o fechamento e é daqui que a gente vai tirar as questões lá da prova, tá certo? E antes de eu passar para o ou seja, alguém vai ler para mim, porque outra regra é essa, eu nunca leio o ou seja, tá? Isso aí é lei também. Eu quero já discutir com vocês, não vou ter tanto tempo quanto eu gostaria, mas eu já vou passar pelo menos como vai funcionar. A gente vai estar desenvolvendo um projeto, acredito que amanhã eu consiga colocar para vocês já no Classroom, e aí eu vou mandar para vocês no grupo o link de acesso para que vocês possam entrar e lá vai ter toda a demonstração de como vai funcionar o projeto, tá? A gente vai desenvolver um projeto daqui até o final do semestre de acompanhamento dos preços da economia. Então, vocês vão ser incentivados, estimulados a estar buscando os preços de determinados produtos, de determinados segmentos nas cidades onde vocês moram, né? Que eu sei que tem gente que mora em outras cidades, que não seja Nova Andradina, e a gente vai tentar compreender a evolução dos preços de alguns produtos. É lógico que a gente não vai fazer toda a cesta básica, seria ótimo se a gente pudesse fazer, mas é inviável, enfim, por conta do tempo, a disciplina também não tem tanto tempo assim. E a gente vai fazer o acompanhamento da evolução de alguns preços da cesta básica, para que vocês possam compreender quais são os efeitos, né, dos aspectos micro e macroeconômicos na evolução dos preços de alguns produtos que afetam diretamente a nossa vida. Tomate, né, como a carne, como outros produtos que a gente está acostumado a consumir, e a gente sempre se assusta quando a gente chega no supermercado e ele aumentou, quando ele diminui a gente faz de conta que não viu, né? E aí o nosso projeto vai ser baseado nessa atividade, que ela vai durar o semestre inteiro, vai ser bem tranquila, a gente vai conseguir explorar muita coisa ao longo da estratégia, tá bom? Então amanhã já vai estar lá no ambiente virtual para vocês, lá no Classroom. Eu explico para vocês no grupo, amanhã, como é que vai funcionar, para vocês acessarem, para vocês pegarem os links. Vão estar também lá no Classroom todos os materiais que a gente já usou até agora, o plano de ensino, as aulas que a gente já fez, os vídeos que a gente deixa gravado, também vão estar disponíveis para vocês lá no ambiente. Então, se alguém perdeu a aula, pode acompanhar depois, vai poder saber de tudo que a gente fez aqui. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Tudo certo aí? Tá tranquilo, professor. Beleza, então valendo ponto imaginário aí, que uma hora esse ponto imaginário pode vir a ser um ponto real, viu? Quem é que vai ler pra gente a tela do ou seja, por gentileza? Pode ser eu, professor. Pronto, show de bola. Vai lá, Sandra, por favor. Ou seja, com a junção da micro e da macroeconomia, somos capazes de compreender a relação das pessoas, empresas, governos com a produção, alocação e consumo de bens e serviços, considerando as melhores decisões baseadas no passado das coisas, com foco em decidir pelas ações com o melhor impacto no futuro. Pronto, então, tirando os erros de grafia aí, que parece que meu teclado decidiu trocar o O pelo E, mas enfim. Com a junção, né, do raciocínio da micro e da macroeconomia, a gente consegue perceber, então, a importância desses atores, né, do governo, das empresas, das pessoas, na produção, na alocação, no consumo de bens e serviços. Então, a economia ela vai muito além de só o estudo das finanças, né, de só o estudo da evolução dos preços.
Isso talvez aquilo que está mais próximo da gente é o que a gente dá mais atenção, mas ela vai compreender aspectos sociais, ela vai compreender o passado das coisas, ela vai compreender o que já aconteceu no passado, o que deve acontecer no presente para melhor alocação dos recursos, quais são as melhores decisões para o melhor impacto no futuro. Né? Quando eu digo melhor impacto, eu não estou dizendo só maior venda, maior produtividade, mas também maior preocupação com a questão da sustentabilidade, maior preocupação com o desenvolvimento das regiões, porque também é um dos aspectos da economia, né? O crescimento e o desenvolvimento regional. Então, tudo isso faz parte do pensamento econômico, faz parte da introdução à economia, faz parte das escolas econômicas, tá bom? Então, pessoal, finalizando aqui, quero agradecer de novo a presença de vocês, desejar para vocês uma ótima semana, e aí amanhã, depois que a gente fizer a proposta da atividade, se alguém tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente, porque na verdade eu vou colocar no Classroom, mas na aula que vem a gente vai dedicar um tempo bem legal para a gente poder discutir como vai acontecer essa atividade para tirar todas as dúvidas, beleza? Então é isso aí. Tchau para vocês, bom descanso e a gente se vê na segunda-feira da semana que vem, beleza? Tchau, pessoal, até mais, bom descanso, viu? Falou, professor. Boa noite. Boa noite.